Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Fala, família! Vamos começar o Viva Deus de hoje com 3 perguntas. Você sabia que você tem uma responsabilidade com a geração vindoura, a próxima geração? Você sabia que em podendo ter filhos e abrindo mão de tê-los, você pode estar despertando a ira de Deus e sendo egoísta? Você sabia que os filhos te tornam mais fortes para combater a iniquidade do mundo? Esse nosso tema de hoje é Viva Deus gerando filhos. Então, família, esse tema ardeu no meu coração já tem muito tempo que eu venho conversando sobre isso, porque algumas vezes, conversando com alguns colegas, eu comecei a ver o desinteresse de muitos em terem filhos, alegando que o mundo está muito violento, é muito difícil ter filhos, eu vou precisar abrir mão do meu trabalho, o plano de saúde é muito caro, as escolas do Brasil não dá possibilidade para termos filhos. E aí eu ficava triste com essas indagações, e eu conversava com eles, eu argumentava, eu falava, poxa, mas você é uma pessoa do bem, cara. Se o mundo está indo para o caminho do mal, você é uma pessoa do bem. E a forma de você combater isso é gerando filhos, é ensinando. Com certeza seu filho vai ser uma pessoa do bem, porque você tem uma família estruturada, você é uma pessoa do bem, cara. Você tem que ter filho. Não, que isso, vou botar filho no mundo, nada, para ficar sofrendo. E aí aquilo começou a me entristecer, começou a me incomodar. E aí, depois eu vim a saber de um dado que nessa crise que o Brasil tem passado já há algum tempo, aí 5, 6 anos atrás, e até hoje a gente está tentando sair dessa crise, não estou nem falando da pandemia não, eu vi um dado, uma estatística de que o mercado pet, os animaizinhos, né, as pessoas estavam trocando filhos por pet, por cachorro, por gato, e em meio à crise o mercado que mais cresceu foi o mercado pet. Hoje no Brasil, o mercado pet do Brasil é o 2º maior do mundo. Ou seja, as pessoas estão abrindo mão de terem filhos para terem cachorrinhos. E tratam os cachorrinhos como filhos. Nada contra, os cachorrinhos e os gatinhos são maravilhosos, tenham animais, cuidem deles. Mas não os compare com filhos. Não os substituam por filhos. Filhos são bênção. A Bíblia está cheia de textos mostrando que os filhos são bênção, os filhos são herança de Deus, os filhos são presentes de Deus, os filhos é a coroa dos velhos. E aí, irmãos, eu fui ver um outro dado. Você sabia que a taxa de fecundação, que está relacionada à quantidade de filhos que uma família tem, no Brasil, em 1960, era de 6 por família. Isso foi caindo. Hoje em dia é menos de 2, é 1,9 alguma coisa. Sabe o que isso quer dizer? Que o mínimo dessa taxa
são 2 filhos por família. Por quê? Os pais morrem, os filhos são a nova geração, renova essa geração. Então, para que só se mantenha a geração, cada família tem que ter 2 filhos. E no Brasil está abaixo disso já. Na Europa, está muito abaixo disso, não chega nem a 1,4. Ou seja, é um quadro irreversível, pois está virando uma população idosa, cada vez menos poucos jovens. E sabe o que é o outro problema, meus irmãos? Através da imigração, que é pesada na Europa, o Islã é um do povo que mais imigra para lá, tem crescido assustadoramente, porque a taxa de fecundação deles é de 8 por família. Ou seja, a estimativa é de que em 2050 a população da Europa seja em sua maioria islâmica. A estratégia deles não é sair por aí só evangelizando, preocupando de converter ao islamismo, não. É simplesmente gerando filhos. A estratégia deles é evangelizar o mundo. E nós, cristãos, não estamos nos preocupando com isso. E foi onde eu me assustei com esse dado, porque quando eu comecei a conversar com amigos cristãos, eles desinteressados em terem filhos, por todos esses motivos que nós falamos, porque estão preocupados se vão conseguir dar conta, estão preocupados se vão conseguir pagar um bom plano de saúde, uma boa escola, estão preocupados se, sei lá, ou até mesmo estão pensando em curtir a vida, e o filho talvez acha que vai impedi-los de viajar. Ah, dá muito trabalho, meus irmãos. Que pensamento pequeno é esse? Você faz parte do reino de Deus. Puxa, peça a Deus a mente de Cristo. A mente de Cristo. Nós estamos aqui com uma missão. Claro, queremos viver bem, queremos ser prósperos, queremos, sabe, viajar. Tudo bem, isso tudo é lícito. Isso não é errado. Mas será que a mente de Cristo é essa? Será que os motivos de Deus, já nos ensinado e colocado na Bíblia, são esses? Eu não imagino Deus dizendo assim, ó, é melhor não ter filho agora não, galera, porque estamos nos fins do tempo, entendeu? Se guardem aí, que daqui a pouco eu estou voltando e o mundo, os dias são maus. Gente, eu não vejo isso na Bíblia. Pelo contrário, eu vejo Cristo ainda procurando trabalhadores. Eu vejo a missão de Deus ainda de ganhar vidas. Os filhos sempre foi sinal de bênção na Bíblia. A Bíblia não mudou não, irmãos. Os textos que nos ensinam que filhos são bênção, continuam lá e continuam dizendo que filho é bênção. Que a bênção de Deus, Abraão, está sobre a família, sobre os filhos. Olha esse texto comigo. Deus, quando queria abençoar o seu povo, uma das formas dele abençoar era tornando o seu povo fértil, acabando com os abortos. Olha esse texto. Êxodo 23, 25. Deus abençoando Israel, dizendo assim, ó: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Só bênção, tá vendo? Aí ele conclui, ó: e não haverá alguma que aborte, mulher alguma que aborte, nem estéril na tua terra. A Bíblia, olha, no Antigo Testamento principalmente, que estão esses textos, fala que os filhos são bênção. Contrapartida, você vê o tempo inteiro mulheres estéreis na Bíblia, como Ana dizendo, dai-me filhos se não morro. Irmãos, esses textos são para hoje também. A Bíblia não está ultrapassada não, meu irmão. Olha comigo o Salmo 127, conhecido e lindo, a partir do 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Eu falo isso com meus colegas, eu fico falando, me veio agora na mente, Deus é muito bom, né? A gente prepara um esboço, mas quando a gente vai falar, Ele vai botando coisa na nossa mente. Deus é maravilhoso. Eu falo com os meus amigos assim, pensa aí num milionário, o Eike Batista. Imagina você sendo filho do Eike Batista. Imagina a herança do Eike Batista. Não precisa de mais nada na sua vida, né? Não precisa de mais nada. A Bíblia está dizendo que os filhos são herança de Deus. Você consegue imaginar o que é você ser herdeiro de Deus? Eu estou tentando fazer essa suposição para você conseguir chegar lá perto disso.
Imagina o que seria ser herdeiro do Trump. O cara é o dono sei lá, meu irmão, nem consigo imaginar de tudo que ele seja dono. Mas a Bíblia está dizendo que os filhos são herança de Deus, ou seja, é algo extraordinário. E você ainda está pensando se deve ter filho. Vamos continuar o texto. Os filhos são herança de Deus, o fruto do seu ventre, o seu galardão, como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. A aljava era onde guardava as flechas, onde se guarda. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Pensa comigo um pouquinho, irmãos. Flechas na mão do guerreiro, ou seja, armamento que o torna mais capaz, que o torna forte para combater uma guerra, certo? O que é a flecha na mão do guerreiro? Qual é a guerra que a gente vive hoje, irmãos? O que se opõe contra a igreja? Pensa comigo. O mundo está se opondo contra a igreja. O mundo está de cabeça para baixo. E essas são as alegações para quem não quer ter filho. O mundo está muito louco, não vou botar filho nesse mundo. Ao invés de você... E a Bíblia está dizendo que os filhos é o que vai nos ajudar a combater isso. Por quê? Pensa comigo. Uma família hoje no mundo, como é que está? Toda desestruturada. Homem com homem, mulher com mulher, 3 cuidando de um, separação, o pai lá, a mãe cá, o filho perdido. Não é assim que está o mundo? Sabe qual é a maior oposição que você pode fazer contra essa maldade, essa perversidade que está no mundo? Eu vou te falar qual é a maior oposição que você pode fazer. Pega a tua mulher, pega o teu marido, pega os seus filhos e vai passear no shopping, cheio de alegria, cheio de vida. É a maior oposição que você pode fazer para isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a bênção de Deus está sobre a família. Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Esse é um golpe no estômago de Satanás. Uma família estruturada, santa, sabe? Ama a sua mulher, seja fiel a ela e se dedique aos seus filhos. Ensina a eles os princípios, valores cristãos. É assim que você vai se opor. Você está entendendo? Porque os filhos são flechas na sua mão e você está como um casal ainda pensando se deve ter filho ou não. Não pode ser assim, meus irmãos. Vamos pensar um pouco. O Islã lá está se procriando, pensando em ganhar o mundo, e a gente está se privando de ter filhos porque o mundo está perigoso. Que tal viver da fé? Pois o justo viverá dela. Você está preocupado se você não vai ter dinheiro para pagar o plano de saúde? Se tiver, pague, irmãos, mas se não tiver, viva da fé. Ou você acha que esses textos todos que Deus está nos incentivando a ter filhos, dizendo que eles nos tornam mais fortes, dizendo que a bênção dele está sobre a família, isso tudo se cai porque o Brasil é um país desestruturado? Que isso? A bênção de Deus está acima de qualquer circunstância que o mundo possa viver. Ela é eterna, a palavra dele não volta vazia. Deus vai abençoar a sua família. E eu quero dizer mais uma coisa. A bênção de Deus está sobre a família. Casal não é família. Família se constitui com casal e filhos. A Bíblia mostra a família como um casal e filhos. Se você é casado com a tua esposa e vocês se separam, cada um vai para um canto. Se você quiser, você nunca mais nem olha para a cara dela. Você não tem mais vínculo nenhum. Agora bota um filho no meio disso. Nunca mais vocês estão separados. Eternamente vocês vão estar junto com esse elo fortíssimo chamado filho. E quando Deus diz assim para Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, ele não quis dizer, Abraão, em ti serão abençoados todos os indivíduos da terra, todos os casais da terra. Não, ele falou todas as famílias, porque as famílias incluem casal e o indivíduo. Então, irmãos, não deixe de ganhar, de ter sobre ti essa bênção da provisão, da proteção, do sustento que o Senhor tem sobre a família. Lá no início do vídeo, eu te fiz uma pergunta sobre a responsabilidade com as novas gerações vindouras. Você sabia que Deus se ira quando não nos preocupamos com as gerações vindouras? Porque ao termos filhos, irmãos, e criarmos no caminho do Senhor, a Bíblia diz que o filho do crente é santificado pelo crente, em 1 Coríntios 7, depois você lê lá. Ao termos filhos, nós estamos nos preocupando com a próxima geração.
Sabe por quê? Quando você morrer, quem vai pregar para os filhos do vizinho? A sua linguagem já não alcança mais essa geração de hoje. A minha linguagem já não alcança tanta geração dos novinhos. As gerações estão assim, uma vindo atrás da outra, muito diferentes umas da outra. Você precisa se preocupar com a próxima geração. Tendo filhos e criando no caminho do Senhor, é a melhor forma de fazer isso. Lê comigo esse texto de Isaías 39, perdão. A história de Ezequias. A história de Ezequias. Eu vou contar para você para encurtar. Ezequias era um rei de Israel, abençoado, próspero, vencia, guerreiro. E chegando já lá perto do seu fim da vida, ele deu uns vacilos dele lá. Fez uma amizade lá com reis de outros povos. Começou a entregar alguns segredos do seu povo. E aí o profeta foi diante dele, o profeta Isaías chegou para ele e falou assim: vem cá, por causa disso que você fez, Deus se irou contra isso. E todos os seus tesouros, tudo que você conquistou, o povo de Babilônia vai levar esses tesouros de você. E tem mais, os seus filhos serão eunucos, virarão escravos nos palácios do rei de Babilônia. Sabe qual é a resposta que ele deu, irmãos? Ele pensou assim: mas é sobre essa minha geração? Eu ainda estou em paz? Estou tranquilo nessa geração? Ah, isso é para a próxima geração? É boa essa palavra. Olha que terrível, irmãos. Preocupação zero com a próxima geração. Como essa maldição, vamos dizer assim, esse julgamento iria vir para a próxima geração. Ele falou: é boa essa palavra, profeta, eu aceito de boa. Se você for ver no capítulo anterior, o profeta vai contestar justamente isso. O profeta vai chegar para ele e vai falar assim, ó, arruma a tua casa. Justamente mostrando que a casa dele estava bagunçada, porque hoje morrerás. E aí sabe o que ele faz? Ele vai, ora ao Senhor, e aí Deus dá mais 15 anos para ele de vida. Você conhece mais ou menos essa história? Eu estou tentando encurtar, mas o que esse texto nos mostra? A ira de Deus diante de um homem que não se preocupou com a próxima geração. Irmãos, isso é terrível. E quando você tem filhos, você está mostrando que você se preocupa com a próxima geração. Porque você vai criar teus filhos no temor do Senhor. Claro que alguns lá na frente vão tomar decisões e alguns vão se perder no caminho. Mas, irmãos, a Bíblia nos garante que, na grande maioria, os nossos filhos seguirão os nossos passos. Nós não podemos abrir mão disso. Pensar na próxima geração é ter filhos. Como é que se dá o crescimento da igreja? O crescimento da igreja se dá através de novos nascimentos, que são as conversões, e através dos nascimentos, que são os filhos, criados no berço, já com todo o ambiente preparado para que eles sejam servos do Senhor. E muitos estão abrindo mão disso, irmãos. Isso é terrível. Pense bem nisso, reflita bem nisso. É um egoísmo não pensar na próxima geração. Irmãos, eu queria, para finalizar, te falar ainda alguma coisa. Deus ele é insondável. Deus, os atributos de Deus é muito difícil de entender. A onipotência, a onipresença, a onisciência, a gente não consegue alcançar isso. Estava conversando com meu pai, ele me ensinou isso, eu achei lindo. Agora, existe um atributo do Senhor, que é o que mais podemos nos aproximar e conhecê-lo. Sabe qual é? Paternidade. Deus é Pai. Deus é Pai. E quando você toma a decisão de ser pai, de ser mãe, você consegue se aproximar desse atributo dele e conhecer dele. Sabe por quê? Paternidade é lugar de honra. Tem gente que acha que tudo bem, a vida tá boa, eu tô pregando, eu tô trabalhando para Jesus, sabe, eu tô indo bem. Paternidade é um lugar de honra, você só vai entender se você for pai um dia. Sabe aquela frase que a gente ouve dos nossos pais? Quando você tiver seus filhos, você vai entender. É verdade. Agora que nós temos os nossos filhos, eu tenho meus filhos, eu entendo muito mais os meus pais e, consequentemente, entendo muito mais o coração de Deus. Muito mais, porque Ele se revelou como Pai. E ao virar um pai, ao me tornar um pai, eu me aproximo de Deus. Será que você não está abrindo mão disso, irmãos? Por decisões, por motivos que são seus, não de Deus? Deus lá atrás
Estava muito bem, o céu, Jesus, o Espírito Santo, os anjos, a adoração. Mas ele decidiu ter uma família. Porque ele ama a família. A família é bênção, irmãos. Decida ter uma família. Não se prenda a questões circunstanciais. A bênção está sobre a família. Como já falei, talvez você se pergunta, tá bom, Tiago, legal, entendi. Mas quantos filhos eu tenho que ter então? Que nem os passados lá, terem 10 filhos, geração dos meus avós, 15 filhos. Irmãos, a resposta que eu tenho para você quanto a isso depende da sua aljava. Porque a Bíblia diz assim, ó, os filhos são como as flechas na aljava do seu guerreiro. Bem-aventurado aquele que enche a sua aljava de flechas. Só que a aljava é para ser carregada. Se você tiver 1000 flechas na aljava, você não consegue carregar a aljava. O que eu quero dizer com isso? Você sabe. Você vai saber quantos filhos ter, quantos caberão na sua aljava. Mas saiba que eles são flechas, eles te tornarão mais fortes. Agora uma dica que eu quero te dizer. Eu acabei de dar o melhor presente de todos para minha filha. Tem 2 semanas. Eu já sou irradiante por ter sido pai de Alice. E dei muitos presentes para ela. Eu quero dar muita coisa para ela. Como um pai ama dar as coisas para o seu filho. Como Deus ama dar coisas para nós. Mas sabe qual foi o maior presente que eu dei para Alice? Tem 2 semanas. Se chama Pedro. O melhor presente que você pode dar para o seu filho é um irmão. Porque isso vai evitar que ele seja egoísta. Isso vai evitar que ele seja mimado. Isso vai fazer com que ele se desenvolva mais. Porque com o irmão do lado, a criança se desenvolve mais. Isso é psicologia. Isso aí é mais do que estudado do que eu estou falando. Então, irmãos, não se priva de ter filhos. Quantos você achar que sua aljava couber? Não tenha medo de ter filhos. Quando eles nascerem, entrega eles a Deus. Senhor, antes de ser meus, eles são teus, para serem missionários, para serem relevantes nesse reino. Eu duvido que nesse momento a bênção de Deus não vai vir sobre a sua vida. Eu duvido. Veio sobre a minha. A minha família é muito mais forte agora que vieram os filhos. Eu agora estou com 2. Meu desejo é ter mais, eu não sei. Mas eu posso falar como pai. E aqui está uma foto deles, ó. Dá uma olhadinha aqui, vai aparecer. Essa é a minha família linda que Deus me deu. Família que veio para fazer diferença nessa geração. E vai fazer em nome de Jesus. Eu creio e eu sei que você crê também. Que Deus te abençoe. Talvez você não possa ter filhos e pergunte, poxa, legal, Tiago, gostei do seu tema, mas eu não posso ter filho, eu sou estéril, ou enfim, 1000 motivos. O próximo Viva Deus, nós trataremos sobre isso. Você pode ser mãe sim, você pode ser pai sim. Não perca o próximo Viva Deus. E agora, o Felipe, meu irmão, vai falar um pouco sobre famílias que se tornaram e que são relevantes para o reino de Deus. Fique conosco mais um pouco. Paz do Senhor, meus irmãos, é muito bom poder falar com vocês, principalmente depois de uma mensagem tão maravilhosa que nos incentiva a gerarmos filhos, filhos que serão luzeiros no meio das trevas, filhos que serão flechas poderosas contra a astúcia de Satanás, filhos esses que nos encherão de alegria, que remoçarão a nossa vida. Você é convidado nesse momento para ver exemplos maravilhosos, portentosos de pessoas que tiveram filhos e que carregam um legado maravilhoso, salvando vidas, edificando vidas através dos seus exemplos. Fique conosco, olhem esses exemplos aqui. Começamos falando da família Graham, constituída por Billy e Ruth Graham. Billy Graham se casou em 1943 com Ruth Graham. Os pais da noiva eram missionários na China e seu sogro foi um grande mentor para Billy. O casal teve 5 filhos: Gigi, Anne, Franklin, Ned e Ruth.
Teve também 19 netos e 28 bisnetos. Em 1950, Billy Graham criou a Associação Evangelística Billy Graham, destinada a planejar e coordenar encontros e eventos evangelizadores. Billy Graham pregou pessoalmente para mais pessoas do que qualquer outro pregador da história ao redor do mundo. De acordo com a sua equipe, a partir de 93, mais de 2,5 milhões de pessoas tinham dado um passo à frente em suas cruzadas para receber Jesus Cristo como Salvador. A partir de 2008, a audiência do Graham Lifetime, um programa de rádio e televisão, superou 2,2 bilhões de pessoas. Em suas chamadas cruzadas, eventos evangélicos de massa, que organizava desde 48 em estádios, parques e outros locais públicos, Graham já alcançou uma audiência direta de quase 210 milhões de pessoas em 185 países. O foco de seus sermões geralmente é: Jesus Cristo é o único caminho de salvação. Ele foi amigo pessoal dos presidentes Nixon, Bill Clinton, Eisenhower, George Bush, pai e filho, e também teve encontros com diversos outros líderes mundiais. Billy e Ruth morreram. Ruth morreu em sua residência em 2007 e Billy Graham morreu em sua casa na Carolina do Norte em 21 de fevereiro de 2018, aos 99 anos. Billy e Ruth não deixaram só o legado de uma vida inteira dedicada a Deus, mas deixaram filhos que continuariam um trabalho de avançar e salvar vidas para Cristo. Todos os filhos seguem a Cristo e têm projetos contundentes e de expressão, mas para não ocupar muito tempo, vou destacar os dois mais preponderantes: os filhos Frank Graham e Anne Graham Lotz. Também são evangelistas e passaram a controlar os negócios do pai desde quando este se aposentou devido à idade avançada e ao mal de Parkinson. Franklin Graham é o quarto de 5 filhos. Franklin decidiu dedicar a sua vida à ajuda humanitária e em 79, após a morte de Percy, ele foi eleito como presidente da Samaritan's Purse. Hoje, Graham também é o diretor-geral e desenvolve projetos em mais de 100 países, incluindo o Brasil. Nos últimos 20 anos, o projeto natalino Operation Christmas Child já distribuiu mais de 100 milhões de pares de sapatos com presentes para crianças carentes em mais de 130 países. Além disso, a organização também realiza ajuda de emergência em catástrofes, sendo seus membros também atuantes após terremotos, furacões, tufões, além de manter assistência médica e hospitais em vários países da África e Ásia. Também desenvolve projetos de purificação de água, agricultura e desenvolvimento nas áreas mais desfavorecidas do planeta. Além disso, trabalhando com a Associação Evangelística Billy Graham, onde ele assumiu em 89 e tornou-se diretor executivo em 2000 e presidente em 2002. Atualmente, a cada ano, Franklin desenvolve ao menos 5 grandes campanhas evangelísticas em todo o mundo, como pregador evangelista da associação e colaborador com igrejas evangélicas locais. Desde 89 ele tem pregado o evangelho a mais de 3 milhões de pessoas. É casado, tem 4 filhos. O seu filho mais velho, William Frank Graham, organiza cruzada entre os jovens. As cruzadas não têm lugar específico, podendo ser em um lugar qualquer, avenida, estádio e ruas. Frank e sua esposa têm 5 netos. A outra filha de que vou falar é Anne Graham Lotz. Lotz é a segunda filha do casal. Lotz se tornou cristã com cerca de 8 anos de idade depois de assistir um filme. Lotz casou-se e teve 3 filhos
e não trabalhou fora de casa. Diz que foi uma época difícil em sua vida, dizendo: no início do meu casamento senti que me afastei de Deus só porque estava ocupada. Você sabe, filhos pequenos, casa pequena, todo o negócio de ser dona de casa, mas eu busquei a Deus por meio das Escrituras. Foi quando eu mesmo entrei na Bíblia. Em 75, Lotz cursou a Bible Study Fellowship, uma classe bíblica para mulheres que usava um método de estudo altamente estruturado, e queria que uma aula fosse oferecida em sua cidade natal. Ela esperou por 1 ano que outra pessoa desse a aula, mas quando ninguém mais o fez, ela decidiu dar a aula sozinha. A turma encheu imediatamente com 500 pessoas e tinha uma lista de espera. Lotz continuou a dar aulas semanais por 12 anos. Durante este tempo, ela começou a receber muitos convites para falar. Em 88, Lotz deixou a Bible Study Fellowship e fundou a Angel Ministers, uma organização sem fins lucrativos para reforçar sua capacidade de aceitar convites de ensino. Nos primeiros anos da Angel Ministers, Lotz aceitou convites para falar em todo o mundo, em conferências de pastor, em conferências de mulheres, conferências mundiais de evangelismo. Sua popularidade é tanta que ela atrai grandes multidões em todo o mundo. E o New York Times, em 99, a considerou uma das 5 evangelistas mais influentes dos Estados Unidos. Além de seu ministério de ensino itinerante e de estar junto com seu irmão Franklin, junto da associação de seu pai, Lotz é autora de 11 livros. Que maravilha, que família que abençoa a nossa vida. Aleluia, que é um exemplo de como criar filhos, de como educá-los, sabe, no caminho correto, fazendo deles flechas pontiagudas a fim de vencer todo o mal. Graças a Deus, eu louvo pela família Graham. Mas agora eu quero te mostrar outra família um pouquinho mais próximo de nós. Essa família se chama Família Nascimento. Falaremos agora da família Nascimento, que tem como matriarca Noêmia Nascimento, viúva do pastor Mário Manuel, mãe de 13 filhos, avó de 47 netos e bisavó de 50 bisnetos. A família Nascimento vem de uma origem humilde, de extrema pobreza, sofreram humilhações, desprezo, mas ao escolher Cristo, esperaram e confiaram que nele seriam mais que vencedores. A Rose Nascimento, uma das filhas, cantora, nasceu em um lar assembleano e desde os primeiros anos já cantava nos cultos dominicais de sua igreja. Foi a primeira de seus irmãos a se tornar uma cantora gospel. A família Nascimento é muito conhecida no meio musical e edifica muito as nossas vidas. Os filhos de Noêmia são os cantores Matos Nascimento, Marcelo Nascimento, o produtor musical e maestro Tuca Nascimento, os compositores Marquinhos Nascimento, Mário Nascimento, Misael Nascimento, o trombonista Moisés Nascimento, o músico e também pastor assembleano José Olímpio Nascimento, e as cantoras Noêmia Nascimento, Ruth Nascimento, Rubenita, Raquel Nascimento. Entre seus netos estão Michele Nascimento, Gisele Nascimento, William Nascimento, Rômulo Nascimento, Douglas Nascimento, Vando Nascimento, Ruana Nascimento e Cíntia Nascimento. E ainda os netos filhos de Rose Nascimento, John, Max e Lucas, que formam o trio Nascimento Brothers. Glória a Deus, aleluia! Essa é a família Nascimento, uma família que com certeza edificou muitas vidas com os seus hinos tão maravilhosos. Você também é convidado a ter uma família de filhos, com muitos filhos, quantos você puder ter. Sabe, como nós aprendemos com o irmão Tiago, quanto mais flechas você tiver, mais forte você será. A flecha
ela foi construída para vencer obstáculos, por isso que ela é pontiaguda, ela foi feita para acertar o alvo, ela foi feita para ir longe, ela é uma arma de longo alcance. Então crie os seus filhos que você, com certeza, a sua família irá mais longe e alcançará mais vidas para o nosso Deus. Sabe, nós temos que tomar como maior exemplo o nosso Pai Celeste, que podia querer ser várias coisas, irmão, amigo, cunhado, ele poderia ser qualquer coisa, mas ele escolheu ser pai, ele escolheu ter filhos. Escolha ter filhos na sua aljava, assim como nós somos flechas na aljava do nosso Senhor, para atingir esse mundo e tirar as pessoas das trevas e trazer para a maravilhosa luz de Cristo. Em nome de Jesus, que você possa ter sido abençoado com essa mensagem maravilhosa e com esses exemplos tão edificantes para a nossa vida. Oi, gente, eu dei uma passadinha aqui para vocês lembrarem de compartilhar muito isso com todo mundo. E deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nadinha.